Pode me chamar, Senhor. Bom dia, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é professor de primários, quer saber um pouco mais sobre a lição número 7, vem comigo até o final e fique por dentro das dicas de hoje. Pode me chamar, Senhor. Pode me chamar, Senhor. Então, meus amados, estamos hoje na lição número 7, como está passando rápido, né? Nós começamos essa revista, há poucos dias, estamos conhecendo sobre as parábolas de Jesus, algumas histórias de Jesus, e essa aula de hoje é a aula de número 7, a qual vamos estar aprendendo sobre a ovelha perdida. Por isso esse cenário aqui, com bastante ovelhinhas, e nós vamos estar trabalhando com as crianças essa história que é muito linda, muito conhecida, e muito importante, que nos traz aí ricas ensinamentos, para nós colocarmos aí em prática no nosso dia a dia. A nossa lição número 7 tem por título A História de uma Ovelha Perdida, A nossa leitura essa semana está lá em Mateus 18, do 12 ao 14. Então, professor, é bom que você leia lá, não fique só nas pré-aulas, leia lá, leia na sua revista, e então você prepare aí a sua aula. Olha, nós temos um objetivo essa semana, que é que o aluno aprenda que Jesus é o bom pastor e que resgata a pessoa que está perdida. O ponto central é, Deus resgata a ovelha que está perdida. Então vamos estar trabalhando isso aí com as crianças, explicando para elas quem é o bom pastor, Quem é esse bom pastor que a Bíblia nos fala? Quem são as ovelhas? Que tipos de ovelhas que tem, Será que as ovelhas são todas iguais? O que nós podemos aprender com as ovelhas, Então são alguns pontos que nós estaremos trabalhando com as crianças essa semana. Professor, para nós iniciarmos, eu trago aqui a ideia para memória em ação, lembrando que a tia Kelly aqui não faz ali aquela introdução de como vocês devem fazer na sala, porque todos nós já temos uma rotina, Então cada um segue a sua rotina aí de acordo com o que achar mais necessário, Com os louvores que vocês desejam fazer, recolhendo as ofertas, com a oração inicial, tudo isso aí a tia Kelly, sabe que vocês já fazem, então precisam ficar falando. Então, vamos aqui para os pontos principais, Para nós trabalharmos a nossa memória em ação essa semana, eu trouxe um joguinho para vocês apresentarem para as crianças. A tia Kelly sempre fala, gente, toda aula, toda pré-aula eu falo para vocês, a tia Kelly sempre fala para as crianças, qual é o nosso... Eu falo para ele assim, olha, amados, a nossa memória em ação hoje está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 11. Para quê? Para que todos eles procurem nas suas Bíblias, para que eles aprendam a procurar na sua Bíblia, quando o pastor, por exemplo, fala lá na hora da leitura. Então, eu sempre faço isso. Uma vez que eles encontraram, eu falo para eles assim, olha, agora todos vão ler na sua Bíblia. Um de cada vez. Então, amado professor, tia Kelly sempre faz isso e eu aconselho vocês a fazerem. Então, se você tem 10 alunos, cada um vai ler uma vez. Aí você fala assim, tia Kelly, mas nós vamos perder tempo, o tempo é tão pequeno, eu estou perdendo tempo. Amados, você não está perdendo tempo. O nosso principal foco é ensinar a Bíblia, ou seja, ensinar os versículos, encucar na cabeça das nossas crianças os versículos da Bíblia. Se nós não fizermos isso, em vão está sendo a nossa aula. Então, memorização é repetição. Então, quanto mais eles repetirem, quanto mais eles ouvirem, melhor será para eles memorizarem. Então, se você tem 10 alunos e os 10 vai ler uma vez, automaticamente eles já estão ouvindo 10 vezes aquele versículo. Já será mais fácil eles memorizarem. Depois que eles falam todos, lê na sua versão, aí eu falo assim, olha, ok, muito bom. Cada um às vezes tem uma palavrinha diferente, mas todos querem dizer a mesma coisa. Vamos dizer todos juntos, igual está escrito aqui na Bíblia da tia Kelly? Aí, professor, você lê na sua Bíblia. Se por acaso na sua Bíblia não estiver igual na revista, você pode fazer uma colinha ou você pode já memorizar, e falar de acordo com o que está na revista, tá? E aí você vai ler com eles. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E geralmente, depois que todos leram, que eu li junto com eles, eu falo, agora vocês vão repetir com a tia Kelly, Aí eu começo a falar de novo. O bom pastor, aí eles repetem, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí eu falo, qual que é o livro? João 10, 11.
Nessa altura, todos já memorizaram o versículo, porque você já falou várias vezes. Aí sim, depois que todos fizeram essa dinâmica, né, essa apresentação aí, os versículos individualmente, aí você vem trazer aí um joguinho para eles. Tia Kelly fez esse joguinho, vai aparecer aqui em algum lugar, eu não sei, né, algum lugar aqui na nossa tela, vai estar mostrando como que eu fiz o passo a passo. É muito simples. Para fazer esse joguinho, vocês vão precisar apenas de rolinhos de papel higiênico e do nosso versículo, tá, impresso. Esse versículo eu mandei para vocês nos arquivos. Então, não preocupe. Tia Kelly, eu não tenho no seu tamanho. Não se preocupe. Está nos nossos arquivos. O tamanho certinho, igual tá o meu aqui, que vai dar o tamanho do rolinho de papel higiênico, tá? Então, vocês vão fazer esse joguinho. Como que será feito esse joguinho? Esse joguinho, para cada jogo, você vai precisar de quatro rolinhos de papel higiênico, tá? Então, se a sua turma é pequena, suponhamos que você tenha 10 alunos, divida a turma em 2 grupos, né? Grupo A e grupo B. Suponhamos que você tenha 15 alunos, divida em 3 grupos, né? 3 grupos de 5, ou divida aí, né, mais, depende de você. Só que cada grupo você vai precisar de um jogo, né? Ou seja, 4 rolinhos para cada grupo. Então eu fiz aqui dois joguinhos, né? A minha turma não é muito grande, então eu fiz aqui 2 joguinhos. Qual que é o intuito? Depois que eles já aprenderam o versículo, né? Depois que eles já aprenderam, você vai colocar todos esses rolinhos juntos em uma caixa, ou você pode, por exemplo, colocar eles sentados em círculo e falar, ó, esses 5 é uma turma, depois desses 5 outro. Você pode colocar eles juntos e coloca os rolinhos todos misturados juntos. E aí eles vão ter que montar o versículo, tá? Então você vai mostrar para eles que eles vão montar o versículo. E eles vão pegar, cada um vai pegar um aqui, vai montar a ovelhinha, né? Aí o outro vem, pega esse aqui. É claro que não vai ser tão fácil assim, porque lá tem, né? Vai estar tudo misturado. E aí eles vão ter que achar o que faz par. E aí eles vão colocar no chão, tá? Aqui não dá para vocês verem, porque tá alta a câmera. Eles vão colocar um do lado do outro, tá? Formando o nosso versículo. No caso, seria assim. Deixa eu mostrar para vocês. E aí você vai ver quem termina primeiro, tá? De formar o versículo. Deixa eu ver, acho que deu, tá? Então, eles vão formar a nossa ovelhinha. E aí, dentro da ovelhinha tá o nosso versículo. Vocês vão falar para eles repetirem o versículo, tá bom? Deu para vocês entenderem? Então, é uma dinâmica bem legal, bem simples de fazer. Eu simplesmente cortei o papel, né, em 4, colei aqui, usei fita adesiva, tá? Aquele durex, né, a fita larga. E nós temos aqui um joguinho, tá? Então, elas vão brincar ali, né, tentar aí acertar. Se você quiser fazer um para cada aluno também, você pode fazer, fica a seu critério. Lembrando que para cada joguinho você vai precisar de 4 rolinhos, tá? E aí vocês veem quem termina primeiro, né? E vai ser uma brincadeira bem divertida ali com eles. Não vai tomar muito tempo, porque é bem simples, é apenas 4 rolinhos que eles vão colocar em ordem. Então ali vai ser rápido, tá? Então essa é a ideia para nossa memória em ação, tá bom? Acredito que eles vão gostar muito, vai ser divertido. Criança gosta de brincar e por que não brincar aprendendo, né? Então é uma dinâmica bem legal aí, bem simples de você, professor, fazer, ok? Tia Kelly, suponhamos que eu não tenha, né, esses rolinhos de papel higiênico, o que eu posso usar? Você pode usar garrafa PET também, se você tiver garrafinha PET, né, coloca na garrafinha. Mas legal esses rolinhos que a gente tá reciclando, já tá aproveitando. Eu sempre guardo aqui em casa, tá? Porque sempre tem alguma coisa que eu posso estar fazendo com eles. Depois que você brincou com eles, então, é a hora do explorando a Bíblia. E aí você pode fazer uma introdução, falar assim, crianças, né? Você pode, na verdade, primeiro fazer uma memória. Sempre é bom você relembrar o anterior, tá? Pergunta como que foi a semana deles, pergunta o que eles aprenderam. Aí, nessa hora também, meus amados, antes de você entrar na lição de hoje, pega com eles a folha, vê quem é que fez a tarefa de casa, tá? Vê qual é o aluno que trouxe a folha do versículo respondida, tá? Então, essa aqui é a tarefa, tá? Eu estou mandando novamente a tarefa da semana nos arquivos. Tem a tarefa de pintar para as crianças pequeninas e tem a tarefa para as crianças maiores. As crianças maiores têm a tarefa de responder, né? Que se der tempo, responde em classe, se não der tempo, faz tudo em casa. E o verso, que é o principal, né, dessa tarefa, tem aqui os versículos para eles copiarem uma vez por semana.
para memorizar. Tia Kelly, tá resolvendo? Tá, meus amados, está resolvendo muito. A minha turma tem aprendido. Eu estou muito feliz com o resultado. As crianças têm trazido, ó, como vocês podem ver, as tarefas respondidas. Eu tenho ficado surpresa com as respostas das crianças, tá? As respostas que eles estão me dando. E isso é muito importante. Você vê que está tendo resultado. Então, esse é para o plano de frequência, tá? Então, vocês já sabem o plano de frequência. Para mim, tem sido muito positivo. Eu não sei para você. Se para você também tem sido positivo, deixa aí nos comentários para a Tia Kelly ficar sabendo, né? E ficar feliz com você também, pelo resultado. Então, você pegou a tarefa com eles, né? Pegou a folha, você fala, olha, então o que vocês mais gostou da aula passada? O que vocês aprenderam, né? Dá aí uma pincelada aí para eles memorizarem novamente. E aí, o que eu faço? Para saber se eles memorizaram o versículo, depois que eu pego essa folha, eu falo, qual foi o versículo da semana passada? Quem sabe o versículo? E aí eles vão me dizer quem é que sabe, né? E aí é aquele que eu vou marcar o pontinho lá para quem soube o versículo da memória em ação, tá? Que é aquela caminha que tem o menino dormindo. Ali é o versículo, para quem aprendeu o versículo, tá? E aí você pode entrar então no Explorando a Bíblia dessa semana. A história é uma história muito conhecida, é uma história fácil de você trabalhar, tá? A história das 100 ovelhas, né, do bom pastor, é uma história que toda criança, na verdade, já ouviu falar dela alguma vez. Então é uma história assim que não vai te dar trabalho para você contar. Aí eu trouxe para você, professor, algumas curiosidades, né, que é bom você fazer, para não ficar só na história, né? É uma história bem pequenininha, então você pode trazer algumas informações. Vocês podem falar assim, crianças, nós hoje estaremos aprendendo sobre a história de algumas ovelhas, né? Quem é que já viu uma ovelha pessoalmente? Né? Puxa aí um assunto com eles, né? Às vezes alguém já ouviu, às vezes não, né? Porque não é tão comum, pelo menos na cidade, tá? Dentro da cidade, né? Principalmente capitais não são muito comum, mas você pode ver qual a criança que já viu uma ovelha. E você fala assim, como que é uma ovelha, né? Você já pegou numa ovelha, ela tem a lã, né? Ali é bem fofinho e tal. E você pode falar para eles assim, olha, tem algumas curiosidades. Vocês sabem alguma coisa importante sobre a ovelha? E aí você pode então trazer aí algumas informações para as crianças relacionadas às ovelhas. Né? Você pode falar assim, olha, vocês sabiam que uma ovelha ela nunca anda sozinha, ela nunca pode estar sozinha? Aí você fala, por quê? Aí você vai explicar, olha, porque uma ovelha ela é muito sensível, uma ovelha ela não consegue nem se adaptar sozinha, ela sempre precisa de um guia, né? E o guia das ovelhas, né, são os pastores, são os homens que cuidam das ovelhas. O tempo todo ele está com elas, para que elas não se percam, né? Vocês sabiam que uma ovelha, né, ela não consegue nem ir beber água sozinha, ela não consegue saber o caminho? Então, para beber água, para pastar, sempre o pastor tem que estar com as suas ovelhas, né? Então, uma ovelha realmente precisa de muito cuidado, né? Ela não pode estar sozinha. Vocês sabiam que todos os animais, né, que eles são criados, eles possuem uma defesa, né? Eles conseguem se defender sozinhos, né? Eles conseguem se proteger, né? Mas a ovelha é o único animal que ela não consegue se proteger. Você pode falar assim, olha, vocês têm cachorro em casa? Quando outro cachorro vem para morder ele, o que ele faz? Ele automaticamente também vai se defender, ele também vai morder, né? Mas a ovelha, ela não consegue se defender sozinha. Se algum predador, algum lobo vier pegar ela não consegue correr, ela não consegue nem se defender. Então ela será uma presa fácil. Por isso o pastor fica o tempo todo ao seu lado para proteger. Com o seu cajado, ele espanta então ali todos os predadores, cuidando das ovelhas. Outra coisa interessante, né, é que a ovelha, ela produz lã o tempo todo. Desde que ela nasce, ela produz a lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. A lã a gente usa para fazer várias coisas, né? Para fazer roupas. Então, é muito interessante isso, porque quanto mais tira-se a lã da ovelha, mais lã ela produz. Então, é uma curiosidade bem interessante. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui na curiosidade, você pode falar para eles, como introdução, para eles entenderem, quando eles forem, né, ouvir a história, por que ela se perdeu, você pode falar assim, ó, que uma ovelha, ela não consegue voltar para o mesmo lugar sozinha, ela não sabe o caminho, né? Então, se uma ovelha se separar do seu rebanho, se ela se separar, né, ali dos pastores, ela vai ficar perdida, porque ela não consegue voltar para sua casa, voltar para o seu aprisco.
Por isso tem que tomar muito cuidado, por isso que elas ficam sempre juntinhas ao lado do seu pastor. Outra coisa muito interessante, você vai falar que toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Tia Kelly, se eu chegar e chamar, ela vai? Não, ela não vai, porque ela só ouve a voz do seu pastor. Você pode contar uma história interessante? Pode falar assim, que tem uma história que certa vez, né, chegou em um lago para a ovelha tomar água, um homem com as suas ovelhas, com várias ovelhas. De repente, chegou um outro pastor com as suas outras ovelhas. Depois, chegou um outro pastor com as ovelhas. Então, elas ficaram todas misturadas. E aí você pode perguntar, crianças, vocês acham que elas vão saber, né, qual é o seu pastor, né, com quem elas devem ir embora? Nem deixa as crianças falar assim, olha, e aí sabe o que aconteceu? Quando os homens ali ficaram conversando e resolveram ir embora, eles foram e chamaram as suas ovelhas e todas as ovelhas acompanharam o pastor certinho. Não teve nenhuma que foi com o pastor errado. Sabe por quê? Porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então é algo bem interessante. Tem muitas curiosidades. Eu achei muito legal, né? São muitas informações que você pode passar para as crianças aí na hora do Explorando a Bíblia. Tia Kelly, aqui não dá para falar tudo, porque o tempo aqui é pequeno, não dá para mim fazer a gravação, mas eu vou mandar para vocês essa folha com essas curiosidades, que é muito interessante, tá? Para enriquecer ainda mais a sua aula. Assim, crianças, como que é a ovelha? Eles vão falar, branquinha. E você fala assim, olha, todas as ovelhas são branquinhas? Só existe ovelha branca? Espera a resposta, senão você vai falar para eles, não existe apenas ovelhas brancas, existe também as ovelhas negras. Tem ovelhas que são negras, mas isso não quer dizer que elas são ruins, de maneira nenhuma. São ovelhas como as outras, só que suas espécies são diferentes. E sabe o que é o importante? O pastor ama as duas ovelhas do mesmo jeito. O pastor não cuida mais de uma do que da outra. Ele cuida das duas da mesma forma. Ele cuida da ovelha negra e da ovelha branca do mesmo jeito, porque ele ama de igual modo as duas. As duas são importantes para ele. Não importa se é branca ou se é negra. As duas são importantes. Ele não faz diferença, tá, crianças? Aí, ok. Então vamos aprender a história de hoje. E aí você então entra pro Explorando a Bíblia de hoje, que você vai acompanhar agora com a tia Kelly. Então, meus amados, para o Explorando a Bíblia essa semana, nós estaremos utilizando essa bolsa cenário, tá? Essa bolsa cenário eu ensinei vocês a fazerem aí no canal. Tem o passo a passo de como vocês fazerem, vocês podem ir lá e fazer, tá bom? E aí é um cenário muito legal que a tia Kelly caprichou aí, né? É uma bolsa que tem vários cenários, a gente pode usar para essa e para várias outras histórias, como vocês vão poder ver. Aqui no caso, eu não vou estar usando essa passagem aqui, esse visual no rio, eu vou estar começando trabalhando com o visual do diferente. O visual como se fosse um campo, né? Será esse visual aqui que eu estarei trabalhando com eles. E aí eu começarei contando a história, né? Nós já sabemos, né? Eu vou falar para eles aí, né? Da questão do pastor, que havia um pastor, né? Um pastor que tinha várias ovelhas. Será quantas ovelhas que tinha esse pastor? Será que ele tinha uma ovelha, né? Era só uma? Não. Esse pastor tinha 100 ovelhas. Eram muitas ovelhas que ele tinha, né? Quantas ovelhinhas lindas que ele tinha, né? Tinha ovelhinhas grandes, ovelhinhas pequenas, ovelhinhas brancas, ovelhinhas, né, de vários tipos diferente uma da outra, né? Não eram todas branquinhas, não. Ele tinha ovelhas especiais também, que eram as ovelhas negras, essas ovelhas lindas do pelo bem pretinho. Então ele tinha muitas ovelhinhas, esse pastor. Ele tinha quantas ovelhas, crianças? 100 ovelhas. Ele tinha 100 ovelhinhas, esse pastor. E ele cuidava de todas elas. Todos os dias ele punha elas no cercadinho para dormir. No outro dia cedo, né, ele levantava cedinho, pegava suas ovelhinhas, ia passear, levar essas ovelhinhas, né, para caminhar, para pastar. Então, isso ele fazia todos os dias. Quantas vezes no dia? Ele saía cedo, ficava o tempo todo com as ovelhas. Ele nunca deixava as suas ovelhas sozinhas. Sabe por quê? O que nós aprendemos?
que a ovelha não conhecia o caminho sozinha, né? Então o pastor tinha sempre que estar guiando as ovelhinhas, né? Onde elas precisassem ir, o pastor deveria estar indo com elas, né? Guiar essas ovelhinhas. Aí, professor, se você tiver o cenário que nós fizemos, você pode levar agora para o rio, tá? Aí você pode falar, quando elas queriam beber água, né? O pastor tinha que levar elas para um lugar, para um rio, para elas poderem beber a água, porque elas não conseguiam ir sozinhas. O tempo todo o pastor estava com elas. E olha que interessante, crianças, as ovelhas conhecem o seu pastor. Como a tia Kelly disse para vocês, toda ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Elas sabem quem é o pastor, elas não se deixam enganar. E o pastor ama a sua ovelha, tá? Todo pastor, ele protege, ele guia as suas ovelhas. Mas diz a Bíblia, né, que certo dia, né, uma de suas ovelhas, né, saiu caminhando pelo caminho, né, e ela se perdeu. Coitadinha daquela ovelhinha, né? Ela se afastou das outras ovelhas e diz que o pastor, né, então colocou as outras ovelhas no aprisco. Você sabe o que é aprisco? É o cercado, é o curral. E aí ele fechou as suas ovelhinhas ali, ó, e ele não desistiu da ovelha que tinha perdida. Ele tinha 100 ovelhas, perdeu uma, ele ainda tinha 99, mas ainda assim, ele deixou as 99 guardadinhas e ele saiu procurando. Foi caçar a ovelhinha que estava perdida. Pegou o seu cajado e saiu procurando perto das pedras, procurando perto do rio, saiu procurando a sua ovelhinha e chamando pela ovelhinha que estava perdida. Ele não desistiu daquela ovelha. Por quê? Porque toda ovelha é importante para o seu pastor. Mesmo que seja uma, ela é muito importante. Ele não quer que a ovelha fique perdida. E ele saiu procurando, enquanto as outras estavam protegidas ali, guardadinhas. Até que ele então ouviu a sua ovelhinha, mé, 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 e ele achou ela perdida, né? Toda machucada, né? A ovelhinha estava suja, ferida, mas o pastor não deixou aquela ovelha ali. Ele pegou aquela ovelhinha, ele cuidou das suas feridas, cuidou dos seus dodói, colocou ela nos seus ombros e levou de volta para o aprisco, levou a ovelhinha de volta para o curral, onde estavam as outras ovelhinhas. Ele não abandonou a sua ovelha. Sabe por quê? O pastor nunca abandona as suas ovelhas. Ele trouxe de volta para o curral, colocou junto com as outras, cuidou dela, deu muito amor, né? E agora ele estava de novo podendo proteger todas as suas ovelhinhas. Agora as suas ovelhas estavam completas. As 100 ovelhas estavam com eles. Sabe, crianças, o que Jesus quis nos ensinar com essa história? Ele nos deixou uma lição muito importante. Ele nos deixou o exemplo de que Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor que cuida, que ama e que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida dele pelas ovelhas, lá na cruz do Calvário. E sabe quem são as ovelhas? Nós somos as ovelhas de Jesus. As ovelhinhas que ele ama. E Jesus não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Não, de maneira nenhuma. Jesus quer que todas elas estejam sempre juntinhas com ele. Todas as ovelhas guardadas no aprisco. Esse é o desejo de Jesus, que nós estivemos o tempo todo juntinhos dele, guardados, protegidas e guiadas por ele, né? Nós não podemos nos afastar do rebanho, nós não podemos nos afastar do pastor, nós devemos que estar sempre junto dele, do nosso pastor amado Jesus, porque ele cuida de nós. E o aprisco que ele ensinou, que ele fala, né? Esse aprisco é a igreja, é a casa do Senhor. Nós devemos estar continuamente, né, na casa do Senhor, sendo protegida, sendo guardado por Ele. Nós não podemos estar como aquela ovelhinha perdida. Tá vendo aquela ovelhinha que você perdeu? Não, Ele não quer que nós nos percamos de maneira nenhuma. Mas Jesus, se vê alguma das suas ovelhinhas perdidas, né? Se alguém se perder, ele vai atrás até encontrar e trazer de volta para estar no seu aprisco, debaixo da sua proteção. Amém, amados? Então, professor, se você não puder, né, não tiver feito a bolsa cenário, tem vários cenários para você estar mudando, você pode usar simplesmente um flanelódromo comum que você já tenha em casa, tá?
Só põe aí seu flanelódromo e vai colocando as imagens contando a história. Ou então, eu vou dar para vocês uma outra opção aqui, que é os visuais para você colocar no Palitoche. Preparar, né, essas imagens aí que eu mandei para vocês, estão nos arquivos. Eu mandei a imagem das ovelhas, imagem dos pastores, né? É só você colocar aí no seu isopor e contar a história aí, ok? Então, você não tem desculpa, dá para você fazer um lindo cenário aí para essa parábola maravilhosa. Então, meus amados, você acabou de ver aí o Explorando a Bíblia, né? Tem aí, né, as formas de você trabalhar. Você pode usar o seu flanelódromo, né, o visual que nós fizemos da bolsa essa semana. Você pode usar, se você não tiver a bolsa, o material num flanelódromo normal que você já tem na sua casa. Ou você pode preparar uma maquete como essa minha, né, que eu mandei para vocês, tá? Esses visuais todos estão nos arquivos. Aqui é só isopor, ó, tá vendo? Isopor, e eu coloquei aqui um TNT, e você pode então preparar. Aqui eu usei apenas palito, ó, de churrasco, tá? Desse jeito. Colei com fita adesiva, tá? Para eles ficarem em pé. O mesmo eu fiz com as ovelhinhas, olha, né? Então, aqui, tá? Então, se você quer um visual mais fácil, você pode fazer ele impresso. Tô mandando a cerquinha também. A cerquinha, gente, pra ela ficar assim retinha, eu coloquei palito, olha, nos dois lados. Gente, aqui eu tinha imprimido, ficou muito grande, aí eu usei o verso, tá? Mas enfim, olha, você põe palito de cá e de cá, né? E quando você colocar, ele vai ficar retinho, durinho, tá? Então, foi assim que eu fiz a cerquinha. É as duas formas que você pode estar, né, usando aí para contar a sua história, né? Você vai falar aí, né, que eram 100 ovelhas, enfim. Já fiz ali um explanado ali no Explorando a Bíblia, mas essas foram as ideias de hoje para você trabalhar com as suas crianças. Se der tempo, né, se suponhamos que deu tempo, você pode fazer uma dinâmica com as crianças, tá? Uma dinâmica em grupo, que é da ovelha e do pastor. Você vai colocar todas as crianças em círculo, como se fossem brincar de roda, seguradas na mão. Escolha uma ovelha e escolha um pastor, tá? Tem o pastor e tem a ovelha. O que você vai fazer? Você vai escolher uma criança para ser ovelha, vai colocar no meio do grupo, no centro, e o pastor do lado de fora. E as crianças vão continuar em círculo, rodando, tá? E aí o pastor vai tentar entrar para pegar a ovelha. E as crianças não vão deixar, tá? Não, vai segurar a mão rodando para o pastor não entrar. E aí, né, vai tentar até conseguir. Então, o pastor vai tentar separar a mão ali e pegar a sua ovelha. Quando ele entrar, ele agarra a ovelha e traz para fora, né? Ele resgatou a sua ovelha. Quando acontecer isso, você troca o pastor e troca a ovelha e põe outras crianças. Faça quantas vezes você desejar, quantas vezes vocês quiserem ou tiverem tempo, tá? E depois você faz a aplicação, que é o seguinte. Olha, crianças, o mundo é como essa brincadeira. Essa roda é o mundo que tenta prender a ovelha. Nós já aprendemos que a ovelha são as pessoas. Nós somos as ovelhas de Cristo, né? Nós somos como as ovelhas. Nós devemos estar cuidados pelo pastor, que é Jesus. Jesus é o bom pastor, nós devemos estar cuidados por ele. E aí o que acontece? O mundo tenta prender a ovelha, né? Prender ele. Mas Jesus, o bom pastor, nunca desiste. Ele luta até conseguir entrar e resgatar a sua ovelha. Jesus não desiste da sua ovelha. Jesus não desiste de nós, né? E outra coisa importante, nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós aprendemos aqui que a ovelha conhece o seu pastor e não segue qualquer pastor. Nós também precisamos ouvir a voz de Jesus, conhecer a voz de Jesus, para nós não darmos ouvidos para as coisas do mundo, para nós não fazermos aquilo que o mundo manda. O que o mundo manda é um pastor diferente. Nós temos que obedecer a Jesus, o nosso verdadeiro pastor amado, aquele que nos ama. Ele nos ama independente da nossa raça, independente da nossa cor, independente do nosso corpo físico, se eu sou gordinha, magrinha. Jesus, o bom pastor, ama a todos da mesma forma. Ele não faz separação. E ele vai atrás de toda ovelha perdida. Qualquer ovelha que estiver perdida, Jesus está indo ao encontro, está querendo salvar e resgatar essa ovelha. Jesus só fica feliz quando todas as ovelhas estão pertinhos dele ali no aprisco. Amém? Então, meus amados, essas são as ideias para a aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado ideias para vocês trabalhar na sua aula. Se você gostou, já deixa aquele super joinha aí, tá? Não esqueça de curtir, tá? Pra Tia Kelly ver que vocês estão gostando. Não esqueça de deixar seus comentários falando aí o que você achou, né? Se tem te ajudado, se tem te abençoado. E o principal, se inscreva no meu canal, clica no sininho, tá? Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas, com outros professores. Vamos aí, né, aumentar o número de inscritos do meu canal, do nosso canal, né? Estamos aqui simplesmente para auxiliar você, para fazer a obra do Senhor. E eu espero que eu esteja realmente ajudando vocês, que esse é o meu intuito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, né? A Tia Kelly fica aqui e volta na semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe as suas crianças e tenha aí uma excelente semana para a glória de Deus. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim.